Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, primeiríssima aula de Excel para empreendedores. Para você que é microempreendedor, empreendedor de médio porte, principalmente você que está iniciando o seu negócio e quer economizar, quer ter uma assertividade maior nos números do seu negócio, né? Saber exatamente o que você está gastando, o que você não está gastando, quanto você ganha, quanto você realmente está ganhando, o lucro exato das coisas. Esse curso é para você. E essa primeira aula é uma aula gratuita, ela está exposta no YouTube, que é uma aula demonstrativa. Então você pode estar assistindo essa aula dentro da nossa Cyberclass, ou você pode estar assistindo essa aula direto no YouTube. Essa primeira aula é a única aula que está aberta ao público, disponível, e ela não está completa, né? É para que você tenha uma noção aí, mais ou menos, de como é a minha metodologia, como é meu conteúdo e como pode ser usado. Você fala, você está me vendendo e tudo mais. Não, tem alguns conteúdos que eu coloco gratuitamente aí no YouTube que são de muita qualidade. Agora tem outras coisas que são novas no mercado, né? Que são recursos mais modernos e eu, logicamente, coloco no meu material que é de investimento, né? Então tem coisas que esse material todo aqui é um material voltado especificamente para o microempreendedor. Então tem toda uma estrutura, tem todo um tempo de trabalho, todo um levantamento de horas de trabalho para fazer no material e logicamente também tem um investimento da minha parte e aí eu compartilho com vocês esse investimento para que você possa também incentivar meu trabalho, tudo bem? Mas vale a pena, vale muito a pena. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram que está na tela ou nos links de contato abaixo do vídeo ou no final do vídeo aparecem alguns links de contato meu, tudo bem? Vamos então para a prática. O que você está vendo na tela é uma fábrica de bolos, na verdade uma loja que vende bolos e essa loja está fazendo uma planilha para avaliar o seu custo fixo, o custo com bolo, o custo aluguel, todo o material e saber quanto ela realmente está lucrando e quanto ela pode lucrar. Para isso, nós temos aí um layout bem agradável, né? Colocamos um bolo, colocamos um gráfico, colocamos os custos aqui. O que você vai ter no final da aula? Você vai colocar, por exemplo, eu vendi 100 bolos, 100 unidades de bolo de chocolate. A gente vai começar só com um tipo de bolo padrão. Essa loja é uma loja específica para lidar com bolo de chocolate. Então, é um jogo de marketing deles, trabalhar só com bolo de chocolate. Aí ele vai fazer assim, bolos vendidos. Eu vendi 100 bolos. Eu tive o custo de material, R$ 940. Eu tive um custo fixo mensal, aluguel, energia elétrica, gás, 2.855. Eu tive um custo mês total, 3.795, que é a soma desses dois custos. Eu tive um lucro por bolo, um lucro estimado, meu lucro estimado ou lucro bruto, tá? Vou colocar aqui lucro estimado ou lucro bruto de R$ 10.000. E o lucro líquido que eu realmente ganhei no mês foi R$ 6.205. Para você ter essas informações, né? Para você poder ter essas informações, a gente vai trabalhar isso junto. Aqui eu coloquei um gráfico, né, que mostra o seu custo mês e o seu lucro estimado, tá bom? E a gente vai mudar esse gráfico também, você vai ver outras possibilidades de trabalhar com ele. Bom, primeira coisa que você vai fazer para a gente começar a trabalhar, você vai abrir uma planilha nova, Ctrl O, ou você vem arquivo, novo e abre uma planilha nova, tá bom? Abre uma planilha nova. Eu vou utilizar a mesma pasta, porque quando a gente fala pasta, são todas as planilhas que estão dentro do Excel. Então eu vou utilizar a mesma pasta para trabalhar, fica mais fácil, mas você pode abrir agora o arquivo novo. Se você estiver usando a versão 2007, 2010, você vai ter um pouco de dificuldade, os recursos são outros, graficamente muda muito, né? As versões antigas. Agora, se você estiver utilizando as versões de 2016 em diante, vai se adequar muito com o que eu estou utilizando, que eu estou utilizando a versão 2021 e eu estou gravando esse vídeo em 2023. Então, eu estou utilizando as versões a mais atualizada do pacote Office do Excel, tá bom? Abriu uma planilha, o que a gente vai fazer, gente? Está tudo em branco, não é? E o que você vai fazer a princípio, toda vez que você abrir uma planilha para fazer um material? Primeira coisa que você vai fazer, você vai lançar as ideias na planilha. Então, brainstorm, você está pensando aqui, poxa, o que eu preciso para fazer da minha loja de bolo? Eu preciso saber quanto eu vou vender, né? Quantos bolos eu vendo por mês? Isso você vai lançando as ideias, tá? Às vezes nem estão organizadas, você vai organizando na hora, você vai colocar as ideias no papel. Eu quero saber quanto eu gasto, né?
quanto eu gasto. Então, quanto eu gasto só com bolo. Material de bolo, só quanto eu gasto de bolo. Tá bom? Então, você está vendo que as ideias estão vindo. Elas estão vindo e você vai colocando. Quanto eu gasto com bolo. Quanto eu gasto fixo da minha loja, no meu estabelecimento. Eu quero saber quanto eu vou lucrar. Opa. Quanto eu vou lucrar? Opa. O lucro total, o lucro bruto. E o lucro real, o lucro líquido. Tá bom? Então já tenho umas ideias aqui mais ou menos do que eu preciso. Vou dar uma organizada aqui. Ó. Depois que você lança as ideias, você vai entender a engrenagem, o raciocínio daquilo. Você vai... Colocou as ideias na planilha, que seria um papel, né? Colocou as ideias na planilha. Aí você vai fazer o quê? Você vai entender a engrenagem do funcionamento. Por exemplo, quantos bolos eu vou fazer mês? Digamos que você seja um empreendedor que já tem experiência no teu segmento. E observe uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui é para uma loja de bolo, mas o mesmo raciocínio vai servir para outros negócios. Você pode montar um lava-jato com esse mesmo raciocínio. Você pode montar uma loja de roupa com esse mesmo raciocínio. E você vai adequando ao teu negócio o raciocínio parecido com essa planilha. E se você tiver dificuldade e você é meu aluno, você chama no suporte, né? Nós temos o suporte quase 24 horas por dia, só não à noite, só não à madrugada, mas durante todo o dia nós temos o suporte e você pode nos chamar e a gente vai te auxiliar a adequar a sua planilha, as suas necessidades para o teu negócio, tá bom? Então, olha só, quantos bolos, eu quero saber quantos bolos eu vou gastar, eu vou vender por mês. Então, você vai ter esse resultado mais exato se você já tem experiência no mercado. Você já, eu sei que esse mercado vende tranquilamente 100 unidades de bolo por mês. Agora, quanto eu gasto? Quanto é o meu gasto nesse bolo? Aí eu vou ter que fazer uma planilhinha aqui do lado, tá bom? Eu posso fazer em outra planilha? Posso. Mas nesse momento, para não confundir você, eu vou colocar aqui do lado. Então, olha só. Quanto é que eu gasto? Eu vou botar aqui assim. Vou mesclar essas duas células. Página inicial, mesclar. Custo por bolo, tá? Custo por bolo. O que eu tenho nesse bolo, gente? Eu levo trigo, não leva? Leva trigo, leva ovos. Olha, observe que eu estou fazendo aqui um custo, levantando um custo somente do bolo, tá? Leva ovos, leva trigo, leva manteiga, leva também o que mais, gente? Vai levar leite. Vai levar ingredientes diversos, né? Outro tipo de ingredientes. Vou botar assim aqui, enfeites, né? Vai levar enfeites, porque o bolo vai ficar bem bonito, vai ficar diferente, enfeite. Vai ficar mais ou menos assim, ó, como tá aqui, tá? Leva enfeites. Então, enfim, eu vou colocar todos os ingredientes aqui do bolo, tá? E aí eu vou ter um valor total. Vou ter um valor total final desse bolo. Observe, vou salvando aqui, salve o seu material, Ctrl B salva no Excel, ou você vem aqui, arquivo, salvar, e você pode salvar o seu material, tá? Vai salvando desde o início, porque se acontecer algum imprevisto, faltar energia, alguma coisa do tipo, você não perde o seu material. Colocou os ingredientes aqui do material, vou colocar aqui. Aí eu vou começar a fazer um levantamento. Eu chamo na minha loja a pessoa que trabalha com isso, no caso a cozinheira, ou se eu tenho esse conhecimento, eu vou levantar. Digamos que eu gaste meio quilo de trigo num bolo grande. Exemplo, tá? Que eu não sei, eu não sou desse ramo, não vou ficar perdido. Apesar de gostar de fazer bolo, mas eu não sou meio perdido com isso aí. Digamos que você gaste metade de um quilo, né? 500 gramas de um trigo. E o quilo sai por R$7, os R$6 eu vou colocar, então vamos gastar R$3 de trigo num bolo. Vou levar 4 ovos, então cada ovo 70 centavos, eu posso colocar aqui ó, igual 0,70, multiplico pela quantidade de ovos, vou levar 3 ovos nesse bolo, né? Então R$2,10. De manteiga, eu vou levar, digamos, 100 gramas, então a manteiga normal está sendo R$12, vou fazer igual R$12 dividido por 100 gramas, eu vou colocar aqui assim 10, tá?
Lá na frente a gente vai entender melhor isso aí. Leite, eu vou colocar então 2 copos de leite. O litro do leite está saindo a R$ 8. Digamos que eu gaste. Vou colocar aqui uma estimativa. Digamos que eu gasto R$ 2 nele, tá bom? E de enfeites eu gasto R$ 5 no bolo. Então eu vou selecionar agora aqui. Vou colocar em moeda padrão, tá? Coloquei moeda padrão e vou somar. Conta bem simples, somar igual, soma, já aparece aqui a fórmula de soma, seleciona o conteúdo igual a soma dos ingredientes. Então tá dando o que aí, gente? Olha, R$ 13,30 de custo. Digamos que eu gaste mais com enfeites e outros materiais, aí o custo do bolo está saindo R$ 18,30. Ok? Então você tem uma estimativa aqui. Eu vou colocar aqui mais um, olha, eu vou colocar aqui outros. Mais ingredientes que eu não estou sabendo quais são. Aí aqui na soma, eu coloco aqui até outros, tá bom? Então, outros eu vou colocar aqui R$ 15. Então, o custo do bolo está saindo R$ 13,30. Tá claro até aqui? Então, olha só o que eu faço. Eu quero saber agora quanto eu gasto por bolo. Então, eu coloco igual. O total que sair aqui vai aparecer aqui para mim. Então, se eu modificar alguma coisa aqui, R$ 12, modifica lá automaticamente, tá bom? Então eu já tenho aqui quanto eu gasto com bolo, eu tenho o custo exato por bolo, tá bom? Quanto é o meu custo fixo? Quanto é o custo fixo do negócio? O custo fixo do negócio. Eu vou colocar aqui ao lado uma nova planilha. Quer dizer, poderia ser uma nova planilha, mas um novo conteúdo, né? Eu estou fazendo tudo na mesma planilha. As planilhas reunidas, todas as planilhas aqui abaixo, formam uma pasta do Excel, tá bom? Então eu tenho aqui a mesma pasta do Excel, é considerado pasta, com várias planilhas dentro. Mas eu estou usando aqui o conteúdo na mesma planilha. Esse nome que eu escrevi aqui abaixo, você pode clicar 2 vezes, modificar o nome, ou o botão direito, renomear e pode modificar o nome que lhe agradar, que fica mais fácil para você entender. Eu coloquei aqui fábrica de bolos, tá bom? Então olha só, eu vou colocar os custos fixos. Eu tenho aluguel, eu tenho energia elétrica, tenho água, concorda? Tem funcionário, mesmo que você seja MEI, você pode ter um funcionário no MEI. Então, um funcionário, energia, água. Eu tenho a parte dos impostos, né? Eu tenho a parte da publicidade, porque todo negócio tem que ter publicidade. Eu tenho outros aqui, são coisas que aparecem aí, os imprevistos, os famosos imprevistos, consertar uma coisa inesperada, fazer uma limpeza, contratar alguém para limpeza mais complexa, enfim, tá aqui. De aluguel, digamos que esse ponto seja R$ 900. De energia elétrica, eu gasto R$ 210, né? Energia ligada direto. Água, R$ 80. Funcionário, o salário está em 1.320 agora aqui em 2023. 1.320, um salário mínimo, né? Fora impostos e tal, fora encargos. Mas aí os impostos vão entrar aqui. Digamos que eu gasto R$ 400 de imposto. Exemplo, tá? Não sei quanto é que daria aí. No meio dá menos, né? Imposto. Vou colocar aqui R$ 300 de imposto. Vou colocar em publicidade agora. Então você gaste R$ 500 de publicidade, investe bastante em publicidade. E outras situações que aparecem inesperadas, tá bom? Agora, gente, olha só. A primeira coisa que nós fizemos, lançar as ideias na planilha. Então eu tenho o quê? Uma fábrica de bolo. Eu quero o quê? Eu quero saber quanto eu vendo por mês, quanto é o custo fixo desse material que eu estou vendendo, quanto é que eu vou realmente lucrar. Eu lancei aqui as ideias do que eu preciso. E aí, depois de lançar as ideias, você vai começar a fazer a engrenagem funcionar, vincular uma coisa com a outra. O principal dessa planilha aqui é você aprender a trabalhar o raciocínio, tá bom? As fórmulas que a gente vai usar nessa primeira planilha, facílimas. Soma, subtração, facílimas. A gente vai utilizar alguns recursos mais interessantes no gráfico, formatação condicional. Mas o principal dessa planilha agora é você entender a engrenagem, o raciocínio, que vai facilitar com que você entenda todas as outras planilhas ao longo do curso, tá bom? Então, olha só, você tem aqui o custo por bolo, você tem os custos fixos. Vamos colocar aqui
Vou colocar aqui um mesclar, né? Custo fixo. Os custos fixos, tá bom? E temos o total desse custo fixo. Opa. Total é igual a soma. Você soma os custos fixos. Vamos colocar aqui para moeda. Vem aqui, ok? Português Brasil, moeda. Posso vir aqui também, ó. Posso vir aqui também, moeda, tá? A diferença é a maneira como ele organiza. Eu gosto de trabalhar com esse aqui. Fica mais organizado, tá? Para outros recursos tem uma diferença também, que a gente vai ver isso aqui em outro momento. Então tem os custos fixos. Deixa eu colocar esse total para cá, na linha de baixo, para ficar mais organizado. Na borrachinha, vou limpar tudo, porque tira as fórmulas. Agora sim, eu tenho meu custo fixo aqui. Vamos ver se está batendo normal mesmo. Limpei, agora sim, igual soma, tá bom? Tem essa maneira de somar. Seleciono o conteúdo do que eu quero somar, dou Enter. Então, de custo fixo, R$ 30,30. Vou limpar de novo, vou fazer a soma de outra maneira. Olha, selecionei tudo até onde eu quero que fique o resultado. Seleciono o conteúdo até onde fica o resultado. Venho aqui em autossoma, ferramenta de autossoma, escolho soma, R$ 30,30. Então, o custo que eu estou tendo com o bolo, R$ 30,30. Esse custo vai aqui, ó, quanto eu gasto com bolo. Então, aqui onde eu gasto com bolo vai ficar igual a quantidade que eu vou vender por mês, concorda comigo? Pelo custo fixo desse bolo, pelo custo do bolo. Então, toda vez que eu vender 100 bolos, vou dar uma centralizada aqui, vender 100 bolos, eu vou ter um custo de R$ 3.030, tá bom? Se eu vender só um, ó, tá batendo certo lá, tá? Então eu quero vender 50 bolos no mês, 1.515, tá bom? Já dá para começar a entender. Depois que você lança as ideias, que você faz as ideias funcionarem, que você faz a engrenagem funcionar, que você vincula uma coisa com a outra. Depois disso, você vem o que? Organizar o layout. O terceiro item muito importante é organizar o layout. Vou colocar então esses textos aqui à direita. Vou colocar uma borda à direita também, porque olha como fica, tá bom? Porque lá na frente, quando eu vier em exibir, mostrar e tirar a linha de grade, vai ficar mais fácil, mais organizado, mais bonito visualmente, tá bom? Então eu coloquei para a direita, coloquei uma linha de borda. Ah, Igor, eu preciso fazer isso? Não, se você não quiser, mas é bom você ir aprendendo para saber organizar o seu material. Agora eu vou colocar também as cores aqui. Como é que eu trabalho cores? Você sempre trabalha as cores da sua planilha de acordo com o seu logotipo, com a sua identidade visual. Então você coloca as cores na planilha de acordo com o seu logotipo, com a sua identidade visual, tá? Muito bem, então na parte de cores você vai colocar as cores de acordo com a sua identidade visual. Seu logotipo. Se o logotipo tem cores azul, você vai fazer uma planilha com variações da cor azul. Aqui, ó, as variações da cor azul, tá bom? Se ela é vermelha, as variações da cor dos tons vermelhos. Como eu quero colocar amarelo aqui nessa planilha, eu vou usar os tons amarelos, tá bom? Então eu venho aqui, um tom amarelo, outro tom amarelo, começo a colocar. Você pode colocar na numeração, e é bom que você coloque isso aqui, sempre você utiliza, é muito interessante utilizar a formatação condicional. Vamos começar pela parte da formatação condicional mais básica, barra de dados. Depois a gente vai vendo isso em outras aulas, tá bom? Então, barra de dados, você tem aqui o preenchimento degradê ou preenchimento sólido, a cor chapada, a cor ela completa, tá bom? Você pode ficar assim, ó, né, cor chapada. Você pode vir em formatação condicional e colocar um degradê, tá bom? Posso modificar essa cor? Posso modificar qualquer cor. Você pode modificar uma cor aqui, ó. Quero mudar essa cor aqui pela paleta padrão, ou eu posso vir aqui em mais cores e escolher no estilo colmeia a cor que eu quero, ou personalizar e misturar, vincular essa cor, ó, aqui, ó, procurar a cor em formato degradê, tá bom? Olha aqui, ó, coloco aqui a cor no degradê e faço. A mesma coisa eu posso fazer em formatação condicional. Selecionou, barra de dados, eu venho aqui em mais regras, e aqui em mais regras você tem a opção, de escolher mais cores. Vou colocar aqui mais cores, mesma coisa que eu fiz da agora ali. Eu tenho padrão colmeia, o personalizado,
coloco sobre a cor principal, no caso aqui amarela, a cor principal. E aí eu tenho aqui a possibilidade de usar o degradê dela, tá bom? Vou usar o degradê, mais clarinho, mais escuro. Ou o principal, você pode usar a composição RGB. O que é essa composição RGB, Igor? RGB é a composição de cores que o seu monitor, que todo monitor usa para fazer a mistura, a composição das cores e mostrar para a gente. Toda imagem que é formada na tela de uma TV, na tela de um computador, toda imagem que é formada, ela advém de uma composição RGB, Red, Green e Blue, né? Então você tem o vermelho, o verde e o azul se unindo para formar uma composição de cores. Então, quando você tem uma identidade visual, você tem o manual de identidade visual, é o manual da marca, o manual de uma marca, tá bom? No manual de uma marca vem a numeração exata das cores para cada uma das cores. Então, por exemplo, eu sei que esse amarelo que está aparecendo aqui é a composição do vermelho 255, do verde 249, a numeração, e do azul número 5. Então, o vermelho, o verde e o azul, com essa combinação de números, forma esse amarelo. Se na identidade visual, se no manual vier aqui, tem aqui, por exemplo, um 20 no azul, eu vou colocar e vai mudar. E vai mudar essa composição de cores, tá bom? Se ela colocar aqui no verde tem 210, ó, já mudou aqui a composição de cores, tá bom? Então tem 270 nesse verde. 260, opa, vai até 255, perdão. Vai até 255, então por exemplo 230, aí ele já deu esse amarelo aqui mais músico, tá bom? Então a composição de cores que tem aqui é a formação do RGB que tem no manual de identidade. Então todo manual profissional de uma marca tem aqui o hexadecimal, que é essa composição, ou a composição RGB. Colocou aqui, você pode automaticamente, né, seguir o padrão da cor exato que você tem no manual, tá bom? Espero ter ficado claro. Se tiver alguma dúvida, o pessoal aí que está comigo no curso pode chamar, por favor, deve chamar no suporte e a gente vai dar todo o auxílio, tá? Então eu coloquei aqui, vou colocar também aqui a formatação condicional. Eu vou na guia página inicial, eu estou na guia página inicial, tá? Clicar duas vezes desaparece, gente, já clicar duas vezes aparece de novo. Tá bom? Eu vou na guia página inicial, vou em formatação condicional, barra de dados. Se não estiver aparecendo para você, ou estiver aparecendo esse ícone de formatação de modo diferente, é porque cada tela organiza o layout do Excel de modo diferente. Então, se você está utilizando uma tela 4x3, vou te dar um exemplo aqui, ó, arquivo. Se você estiver utilizando 4x3, que fica mais quadrado assim, observe que ele organiza os ícones de modo diferente, tá? Se você estiver utilizando o widescreen, ele vai dar mais espaço e aí, logicamente, ele vai organizar o ícone de modo diferente. É importante que você saiba disso porque ao longo do uso no Excel, às vezes você vai procurar por uma ferramenta e você fala, poxa, mas cadê aquela ferramenta? Sumiu, você vai ficar desesperado atrás dela. Isso é muito comum acontecer, acontece com todo mundo, acontece comigo. Cadê aquela ferramenta? Aí você vai ter que procurar, que dar uma caçada na ferramenta, porque às vezes ela não está aparecendo de maneira bem exibida por causa do formato da tela. Aí ela vai aparecer com ícone somente, às vezes com nome e com ícone, às vezes ela inteira, às vezes só o ícone bem pequeno, tá bom? Então você dá sempre aquela procurada. Formatação condicional, barra de dados, e aí eu posso vir aqui mais regras. Se eu tiver a composição, a formatação, o número da composição RGB, eu posso vir aqui, né, como eu falei para você, mais cores, eu fui mais cores, personalizar e coloco a composição RGB. Se eu não tiver uma composição RGB, vou fazer no olhão mesmo, você coloca em cima da cor que você quer e vai usando aqui o degradê, tá bom? Vai usando o degradê de acordo com o que você quer para chegar próximo. Se você já usou uma vez, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar na parte de últimas cores. Bem aqui assim, ó. Você vê aqui, ó, as últimas cores utilizadas, tá vendo? Então eu vou aqui no baldinho. As últimas cores utilizadas está por aqui, tá? Como eu estou utilizando formatação condicional, mesma coisa lá, vou usar aqui um degradê só como exemplo, tá bom? Posso mudar isso aqui? Pode. Você pode dar em formatação condicional. Se você tiver utilizado uma vez já, olha, formatação condicional, barra de dados, degradê. Quer mudar essa cor? Ah, eu utilizei e não gostei dessa cor.
Quero colocar uma curva em gerenciar regras. Gerenciar regras, você clica 2 vezes e modifica para a cor que você quer, tá bom? De novo, olha, selecionei o conteúdo, posso vir em formatação condicional, gerenciar regras, e aí eu modifico clicando 2 vezes aqui em acima, ou editar regra, modifico cores, e o restante dessas informações nós vamos ver à medida do curso, tá? A gente não vai ver tudo sobre o Excel nesse curso. Esse é um curso da parte do Excel que é voltada para empreendedor. Então, tudo que é voltado para empreendedor a gente vai ver. O que não é voltado para empreendedor, a gente pode ver em outros cursos nossos. Tá bom? Então, você tem aqui os custos fixos. Deixa eu colocar aqui um destaque. Lembrando que depois que a gente lançou as ideias na planilha, fez as ideias funcionarem, a engrenagem, a lógica dela funcionar, a gente já entendeu a lógica dela. Aí a gente começa a organizar para ficar mais simpática visualmente, tá bom? Agora você tem aqui o que mais? Nós temos aqui o quanto é o custo fixo. Vou colocar o sinal de igual, vou apontar para o meu valor de custo fixo, cliquei sobre, dei Enter, toda a modificação aqui acontecerá lá. Subiu a água, 110 que eu estou pagando de água, automaticamente subiu aqui. Coloquei mais enfeite no meu bolo, mudou o custo fixo do bolo, mudou automaticamente aqui, tá bom? Então você está vendo que a gente já está tendo uma noção bem legal. Aqui eu vou colocar em destaque quantos bolos eu vou fazer por mês, que pode ser pode que a coisa vai acontecendo e vendi 50 bolos, ou isso aqui pode virar uma meta. Eu posso colocar aqui meta, então eu tenho a meta de vender 100 bolos por mês. Aí eu não consegui vender esse 100 bolos, então aqui ó, posso botar aqui acima meta, por exemplo, meta 100 bolos. Você está vendo como a gente está organizando, né? Então, olha só, vou botar aqui a borda. Então, a meta é 100 bolos. Vou botar aqui uma fonte mais suave. Cor de fonte mais suave. Meta 100 bolos. Quanto bolo eu vendi? 50. Eu não cheguei na meta. Não alcancei a meta. Então, eu tenho o que mais aqui, gente? Eu tenho o lucro total. Qual é o lucro total? Eu vou botar bem aqui, ó. Eu vou estimar que a cada bolo eu ganhe R$50 em cima de cada bolo. Vou botar a moeda aqui. Vamos organizar isso aqui pro lado direito também, com a borda, pronto, para ficar mais simpático. Por quê? Porque eu falei para você, quando eu vier em exibir, tirar a linha de grade, vai ficar bem mais interessante o material. Então, eu tenho o lucro aqui, ó, não estou somando com lucro, tá? Não estou somando com lucro, estou deixando isso aqui separado. Eu estou falando que o que eu quero é estimar que eu tenha de lucro. Por que eu coloquei aqui, ó? Então a cada bolo eu quero ter uma estimativa de que eu tenho lucro de R$50. Por quê? Porque quando eu fizer isso aqui, olha, igual, eu tenho uma estimativa de quanto eu quero em cada bolo, R$50, multiplicado pela quantidade que eu estou vendendo, R$2.500. Está dando para entender até aqui? Se não estiver dando para entender, você pausa o vídeo, volta um pouquinho, ou entre em contato com a gente que a gente vai facilitar para você. Eu quero ter uma estimativa de quanto eu vou fazer de lucro com os bolos vendidos. Então eu coloco em cima de cada bolo quanto eu quero ganhar. Eu quero ganhar de lucro aqui R$70. Então a cada bolo eu quero ter um lucro de R$70. Qual é a estimativa em cima? Por mês eu multiplico pela quantidade de bolos vendidos. Eu vendi 80 bolos, gente. Opa, 90. 80 bolos, gente. Então, ele multiplicou aqui para mim, ó. Vou colocar em destaque para mim. Ele multiplicou a quantidade do que eu quero, do que eu estou tirando de lucro, pela quantidade vendida e me deu R$5.600. Só que tem uma coisa, não tem? O lucro líquido não é esse. Esse aqui é um lucro estimado. Esse aqui é um lucro total. Ele pega a quantidade de quanto eu estou querendo ganhar de lucro em cima de cada um, multiplica pela quantidade. Agora, o lucro líquido, ele é o quê? Ele é igual o lucro total menos a soma do custo fixo mais o custo por bolo. Dá para entender até aqui? Vou repetir para você. Vamos fazer de novo, olha. Digamos que eu some aqui esses dois, tá? Eu vou somar esses dois. Ó. Vou somar.
Tô com o teclado numa posição ruim aqui e acaba engatando o dedo. Vou somar os dois aqui, ó. O custo por bolo e o custo fixo. Eu tenho quanto? 6.364 reais é o custo dos dois. Então eu vou colocar aqui para você entender melhor. Quantos bolos eu vendi? Eu vou botar só um aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o custo do bolo, da unidade do bolo, multiplicado pela quantidade que eu vendi. Vendi só um, de exemplo, tá? Custo fixo é tudo que eu vou ter, que é aluguel, energia, funcionário, custo fixo. Aí o lucro deu quanto? 70. O lucro 70 por quê? Porque é o quanto eu estou lucrando em cima de um bolo. Quanto eu estou lucrando em cima de um bolo? 70 reais. Tem um aqui, não tem? Se eu colocar dois, ó. Quanto eu estou lucrando em cima de um bolo? 140. Meu custo fixo aqui, olha. Vamos botar aqui custo fixo. Para você entender melhor. Para você entender melhor. O custo fixo ficou isso aqui. Então esse aqui é o custo total. Custo total. Tá bom? O lucro tá batendo o meu custo total? Não. Então se eu colocar aqui, ó, de maneira diferente agora, igual quanto eu estou lucrando menos quanto eu estou gastando, eu estou no vermelho. E olha como eu fiquei no vermelhão aqui, tá? Muito no vermelho. Eu posso indicar esse negativo aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu posso vir aqui em contábil, né, na parte aqui da numeração, da especificação de numeração, mais formato de número. Posso vir aqui em moeda, tá? Moeda, e colocar toda vez que ele aparecer número negativo, tiver menos na frente, ele vai ficar vermelho para mim, tá? Então olha só, ficou vermelho para mim. Vendi 100 unidades de bolo. Estou no negativo ainda. Então quer dizer, essa meta não pode ser isso. Vendi 150. Quando tiver os asteriscos, o jogo da velha aqui é porque o número não está dando na célula. Aí você pode vir na linha entre a coluna, clica duas vezes e aí você modifica, tá? Então olha só, agora eu tô no azul. Agora veio para o azul, tá bom? Então, mesmo assim, ainda olha, não tá bom esse lucro, mas olha só uma coisa interessante. A meta não pode ser 100. Também a meta vai ser 200. Se eu vender 200 bolos por mês, meu lucro começou a melhorar. Porque se eu vender 150 bolos por mês, eu estou tirando um pouquinho mais que meu funcionário, não está valendo a pena. Eu tenho um custo total, que é o quê? Os custos fixos mais o custo do bolo, tá bom? Eu tenho um lucro total, que é o valor estimado em cima de cada bolo. Você vai ver daqui a pouco como isso vai ficar importante. Ah, eu não estou conseguindo vender mais de 150 bolos, então eu quero aumentar o meu lucro por bolo. Vou botar aqui 90 reais. Pronto. Olha, já aumentou aqui bastante, aqui consideravelmente, tá vendo? Igor, você está apostando, você está avaliando o lucro assim aleatoriamente? Não. Você vai começar, à medida que você vai melhorando, aperfeiçoando aquela planilha, você vai começar a ter uma noção do lucro que você quer ganhar. Porque o lucro ele advém do quê? Da análise de mercado. Você vai analisar o mercado, vai analisar a concorrência, vai analisar a resposta do teu cliente e você vai conseguir, pela análise do mercado, ter uma avaliação de quanto realmente você vai colocar em lucro em cada bolo. Então, eu estou avaliando o mercado, estou vendo que, por exemplo, qual o valor final aqui do meu bolo? Ó, valor final do bolo. Valor do bolo. O valor do bolo vai ser igual a soma. Você pode fazer soma, pode fazer assim diferente também. Igual é o valor do custo mais o valor do lucro. Então meu bolo está saindo por R$125. Então meu bolo de chocolate ornamentado está saindo por R$125, tá bom? Aí você avalia o mercado, você está vendo que os seus concorrentes estão vendendo o mesmo bolo com qualidade parecida a R$200. Então você pode aumentar aqui para disputar o mercado legal, porque o mercado está dando essa possibilidade, tá bom? Eu quero deixar um pouquinho abaixo do que o meu cliente, do que o meu concorrente está vendendo. O concorrente está vendendo a R$200. Eu quero vender um pouquinho próximo. Ó, R$195, dá um desconto, né? Aí a gente vai trabalhar planilhas diferentes, planilha para desconto, valores à vista, valor no cartão, outros tipos de coisa. A gente vai ver isso aí em outras planilhas, tá bom? Em outras aulas. Porque a gente vai ter várias aulas aí desse curso.
Então, em cada aula, a gente vai pegar uma realidade de um tipo de negócio e vai mostrar o que você pode fazer. O que é legal, o que é importante, o que é fundamental. Você pegar o que você está vendo aqui, você aprender e conseguir adequar para o teu negócio. Se você pegar esse tipo de planilha e conseguir adequar para um lava-jato, ótimo. Se você conseguir adequar para o escritório de contabilidade, ótimo. Enfim, o importante qual seja o teu negócio, você adequar esses custos, essas realidades, tá bom? Então esse aqui é um valor do bolo. Olha o lucro que eu estou tendo em cima do bolo. Né? Então eu posso colocar mais ingredientes aqui, eu posso colocar outros recursos aqui, ó. Aí vai subir o valor do bolo. 213, eu posso baixar meu lucro. Tá? Você está vendo como você consegue jogar com tudo? Então se o custo do bolo, eu vou utilizar então mais trigo, R$ 5 de trigo. Vou utilizar mais manteiga, mais leite, R$ 5 de leite. O custo está subindo. Se o custo subiu e o valor do bolo final ficou ainda agradável, ótimo. Se o valor do bolo final está ficando muito alto, então eu vou ter que diminuir meu lucro, a margem do meu lucro, tá bom? Então daí você já consegue ter uma noção. E observe que automaticamente ele trabalha essa outra planilha aqui, ó, que é a planilha onde eu estou tendo o meu lucro líquido. Então eu tenho o custo total, que é a soma do custo do bolo multiplicado pela quantidade vendida. Eu tenho um custo fixo, que é o custo fixo mês, tá bom? Então aqui está a soma dos dois. Então só de custo no meu negócio eu estou tendo R$ 12.285 só de custo, se eu vender 150 bolos, tá? E eu tenho aqui o lucro total, que é o lucro líquido, o limpo, né? Na verdade líquido não, é o lucro limpo. Quantos bolos eu vendi? 150. Ele é o quê? Ó? Ele é a multiplicação de quantos bolos eu vendi multiplicado por quanto eu estou ganhando em cima de cada bolo, tá? Só que esse não é o meu lucro líquido, não é o meu lucro líquido. O lucro líquido está aqui abaixo. Para deixa eu mudar de cor aqui rapidinho para organizar. Para que eu tenha uma noção de quanto realmente eu estou ganhando, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o meu lucro total, subtraindo pelo meu custo total. Aí sim eu tenho um lucro líquido. Tá dando para entender até aqui, gente? Tá dando para entender? Eu tenho uma meta, 200, vendi 150 bolos no mês, eu tenho um custo total desses bolos, eu tenho o custo fixo, que eu pago por mês, de ponto, aluguel, energia elétrica, funcionário, imposto, publicidade. Eu tenho um custo total, né? Eu tenho um lucro total e eu tenho o lucro real, que é o lucro líquido. Tá dando um lucro líquido legal. Eu quero investir mais em publicidade para ver se eu ganho mais dinheiro. Então eu venho aqui e vou colocar aqui, ó, R$ 800 em publicidade. Diminuiu o meu lucro líquido, concorda? Mas se eu investir em publicidade, eu vou vender mais. Então eu vou vender 180. Pronto, mudou. Igor, eu estou fazendo meio que a olho nu. Meio que a grosso modo, em parte. Algumas coisas você já consegue vislumbrar com exatidão, mas é lógico que ao longo dos outros módulos, dos outros cursos, você vai conseguir, a gente vai colocar mais planilhas, mais cálculos, aí a gente vai avaliar exatamente que na hora que a gente mexer em publicidade, quanto volta, quanto não volta, quanto a gente vende mais. Então, eu coloquei mais publicidade, eu coloquei R$ 900 em publicidade e deu para vender, e acabou não vendendo mais, vendeu menos bolo. Então eu já vi que a publicidade não está funcionando. Eu tenho que conversar com o pessoal da publicidade. Conversar com eles porque diminuiu as minhas vendas naquele mês que eu fiz a publicidade. Eu coloquei mais em tráfego pago, eu investi no Facebook Ads, no Google Ads, eu fiz funil de venda, eu fiz tudo isso aí, investi mais dinheiro na publicidade, mas não me trouxe retorno. Então, no próximo mês eu vou fazer o quê? Conversar com o pessoal de publicidade. Vou gastar R$ 800 de novo. Vou investir R$ 800 e vi que a publicidade foi feita diferente. Fizemos um novo criativo, alcançamos pessoas diferentes. Aí eu vendi mais, gente. Vendi mais, cheguei em 190 bolos vendidos no mês. Aí começou a melhorar, tá bom? Não consegui vender isso. Eu estou 3 meses vendendo, há 3 meses vendendo 100 bolos. Tá pouco demais, o negócio não está dando conta. O negócio pode fechar. Eu estou há 3 meses vendendo 60 bolos. Estou no vermelho. Estou pagando todo mundo, estou pagando funcionário, estou pagando energia, estou pagando todo mundo do meu bolso e não estou conseguindo vender. Tá bom? Então, não está dando certo. Uma outra coisa que eu vou mostrar para você. Você pode
colocar dentro de uma célula, ativar dentro de uma célula uma regra. Eu venho aqui em formatação condicional, eu venho em nova regra, tá? Nova regra, e eu vou criar uma regra para cá para dentro. Toda vez que o valor dessa célula for maior, é maior do que, eu tenho aqui igual, eu tenho diferente, eu tenho maior, eu tenho menor, mas toda vez que o valor dessa célula for maior do que 1, ele pode ficar azul. Só que eu preciso de mais aqui, né? Eu quero que pelo menos ele fique maior que 3.000. Então, no mínimo, ele tem que lucrar 3.000 para mim. Então, toda vez que ele for maior que 3.000, ele vai preencher de azul. A fonte, a letra, vai preencher de branco, tá bom? Então, ele vai ficar com a cor azul e a letra branca. Vou botar aqui um azul mais forte. Esse azul aqui tá bom, músico. Então, toda vez que for maior que 3.000, ele fica azul. Então, olha só, se eu vender 190 bolos, agora sim. Então, agora eu estou no azul. Se eu vender 120 bolos, eu estou no azul, está maior que 3.000. Toda vez que for maior que 3.000, a célula fica azul, me apontando que eu realmente estou lucrando o necessário para poder permanecer no negócio. Agora eu posso criar uma nova regra. Eu posso vir de novo aqui, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, segundo item, e colocar o seguinte: toda vez que ele for menor do que, R$2.000, ele vai me dizer que eu estou ficando no vermelho. Tá bom? Preenchimento vermelho, fonte branca. Isso aqui você pode escolher como você quiser, tá bom? Como você quiser. Então, se eu vender 70 bolos, eu lucrei R$479, mas para mim, que sou dono do negócio, não está valendo a pena. Então está apontando que ficou vermelho. Então ele está apontando que não está interessante para mim. Eu posso colocar aqui diferente. Eu posso vir em formatação condicional, gerenciar regras, e ao invés de ser vermelho, eu posso botar aqui, ó, entre, está entre, tá? Então toda vez que ele tiver entre 2.000 e 1, eu posso mudar a cor, ele vai para laranja. Tá? Ele vai para laranja. Toda vez que ele tiver entre 2.000 e 1, tiver entre 2.000, vou botar melhor aqui, entre 1 e 2.000. Toda vez que ele sair um resultado entre 1 e 2.000, ele vai ficar na cor laranja. Ó, já está na cor laranja, tá bom? Então eu vendi 50 bolos, aqui está abaixo, né, do negativo. Vendi 60 bolos, eu estou negativo. Vendi 80 bolos, eu estou numa faixa perigosa, estou na faixa laranja, estou numa faixa perigosa, tá bom? Eu vou colocar uma nova regra aqui. Formatação condicional, estou em página inicial, formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham, tá bom? Então, toda vez que ele for um valor menor do que 1, eu estou no vermelho. Porque eu estou pagando fonte branca, estou pagando do meu bolso para o negócio funcionar. Então, se eu vender só 50 bolos ao mês, eu estou no vermelho. Estou pagando R$755 para poder manter o negócio. Então, se eu estou vendendo só 50 bolos, gente, eu posso aumentar aqui o lucro, não posso? Eu vendi só 50 bolos. Vou ter que vender esse bolo mais caro. Vou botar aqui R$170. Vou vender o bolo mais caro. Aí, ó, subiu lá o valor. Tá bom? Tem como diminuir os ingredientes? Posso diminuir os ingredientes. Aí já começou a melhorar para mim ali, tá? Até 2.000 tá dando, até 2.000 aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui de 2.000 a 3.000. Formatação condicional, gerenciar regras. Aqui na regra laranja, eu coloquei 2.000, por isso que ficou a cor original aqui, tá? Amarelo. Mas se eu colocar aqui 3.000, ele vai ficar laranja também. Deu para entender até aqui? Você pode voltar o vídeo à vontade, né? Essa é uma das grandes vantagens de você assistir uma videoaula. Você pode voltar aí à vontade com o teu critério, ou você pode chamar a gente no suporte, tá? Você que é aluno nosso, pode chamar a gente no suporte. Então, você viu aí que estando na faixa de R$1 a 3.000, eu tô laranja, não tá agradável ainda o resultado. Agora, se eu vender mais, vendi 70 bolos, já fui pro azul, tá bom?
e eu posso mexer no lucro também. Ah, eu não vendi 70 bolos, eu vendi só 60 bolos. 50 bolos. Eu vendi 50 bolos. Mas eu posso mexer no lucro, eu posso colocar um lucro de R$190. Aí eu subo com o meu lucro, tá bom? Ah, o mercado está conseguindo, as pessoas no mercado, os concorrentes no mercado, estão vendendo um bolo idêntico ao meu, com a mesma qualidade, com a mesma estrutura, então eu não posso mexer nesse lucro. Ou melhor, eu não posso ter esse lucro. Eu vou diminuir o meu lucro para poder disputar com o pessoal. Então o pessoal está vendendo a 200, ponto, eu consegui baixar o meu lucro, tá bom? Agora é lógico que interferiu aqui na quantidade, tenho que vender mais. Fiz uma meta de 200, tenho que vender mais bolos, tá? Vendi mais bolo, consegui alcançar. Tá claro até aí, gente? Tá dando para entender? Se tiver alguma dificuldade, você retorna o vídeo, tá? Vai vendo o que você fez. Vamos colocar agora gráficos nesse material. Vamos colocar gráficos no material. Agora é o seguinte, gente, eu posso copiar isso aqui, ó. Eu posso copiar isso aqui. Eu posso deixar essa planilha como uma base de dados. Base de dados. Deixa eu ver se eu tenho outra base de dados aqui. Não tem outra base de dados, então eu posso escrever aqui base de dados. Pronto, base de dados. Aqui que eu montei, é aqui que eu brainstorm, aqui que eu fiz toda a montagem da planilha, tá? Onde eu lancei as ideias, aonde eu organizei os vínculos, as lógicas de funcionamento da planilha e aonde eu coloquei um layout mais agradável. Só que agora nós vamos para o próximo passo, que é colocar o gráfico na planilha. Nesse próximo passo, pessoal, eu posso copiar isso aqui, tá? Eu vou copiar, vou gerar uma nova planilha. Essa vai ser a planilha 1, tá bom? Vou colar aqui, tá? Vou diminuir esse tamanho da fonte aqui para 9, para ficar legal aqui. Então, olha só. Aqui, essa aqui é a nossa tela inicial, tá? É a nossa tela inicial. Vou colocar uma outra planilha aqui. Cliquei em mais, vai ser a planilha número 2. Vou colocar mais uma aqui que vai ser a 3. E eu vou botar a base de dados atrás. Então, o seu Excel aí, a sua planilha do Excel, a sua pasta do Excel tem que ficar assim: 1, 2, 3 e base de dados, tá bom? Então eu vou aqui em base de dados, eu vou pegar o custo do bolo, só o custo do bolo, copiar, vou na 2 e coloco aqui na 2, tá? Vou tirar esse número 2 daqui. Clicando entre a linha, eu amplio, tá? E aqui na base de dados, o que está faltando, que eu tinha esquecido, é o custo fixo, né? Vou botar na 3 aqui o custo fixo. Olha só, botão direito, 3 o custo fixo. Tá bom? 3 o custo fixo. Aqui é botão esquerdo 2 vezes, tá? Botão esquerdo 2 vezes você muda. Ou botão direito, renomear. E aí você vai colocar o que aqui, ó? Custo fixo. Então os custos fixos. Aqui na 2 você tem o que? Custo bolo, tá? E na 1, negócio. O seu negócio, a visão do seu negócio, tá? Posso mudar a cor aqui embaixo? Posso, botão direito, cor da guia. Eu posso colocar aqui, ó, várias cores diferentes. Cor da guia, base de dados, cor da guia. Negócio aqui, a primeira cor. Pronto, tá? Olha que você fica bem interessante, né? Visualmente mais agradável. Gente, aqui no negócio eu tenho a meta, 200 bolos por mês. Aqui eu tenho quanto eu realmente estou vendendo. Aqui eu tenho o que? Quanto eu gasto de bolo. Vamos fazer esse cálculo junto, porque agora o cálculo, observe que a fórmula aqui em cima, ó, aparece aqui a fórmula aqui em cima. Só que como eu mudei as posições dos gráficos, eles ficaram em do conteúdo, como eu mudei a posição do conteúdo, eles ficaram em planilhas diferentes, perderam o cálculo. Então a gente vai refazer esse cálculo, tá bom? E aí eu estou refazendo propositalmente, que é para você entender, para trabalhar com planilhas em posição diferente, tá? Então olha só uma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar o que tem aqui. Eu venho aqui na borracha, limpar tudo. Eu vou fazer o seguinte, o que eu quero saber ali é quanto eu gasto com bolo. Quanto é que eu gasto só com bolo? Igual a quantidade que eu vou vender de bolos por mês, multiplicado. Eu vou agora na planilha do custo do bolo
e pego o custo do bolo, tá? Só o custo do bolo. Porque esse aqui é o lucro, tá? Esse bem aqui é lucro, esse aqui é o material e esse aqui é o custo. Dou Enter e aqui eu já tenho o resultado. Vamos botar moeda? Já tenho o resultado. Então, quando eu vender só um bolo, o custo é 48. Tá batendo com isso aqui? Tá batendo com isso aqui. Né? O custo é 48. Quanto é o meu custo fixo mensal? Eu vou colocar o sinal de igual. Não preciso usar a fórmula nesse momento. Por quê? Porque tá esse resultado de quanto eu gasto custo fixo está bem aqui na planilha custo fixo. Então, esse aqui é o custo fixo que eu tenho. Qual é o custo total? Quanto eu gasto por mês? Custo total é igual... Deixa eu apagar aqui para você entender melhor. Apaguei. Quanto é meu custo total? É igual o custo fixo mais o custo que eu tenho com o bolo, tá bom? Então, se eu vender 100 bolos, mudou meu custo fixo, eu tenho aqui um custo total diferenciado. Vou botar aqui para destacar. Posso mudar aqui a cor da fonte. Esse aqui é meu custo total, tá bom? Quanto é o meu lucro total? Igual. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você entender. Vou apagar o conteúdo aqui, limpar tudo. Limpar tudo tira a cor também, né? Okay, então eu vou fazer o seguinte aqui, olha, igual meu lucro total, a quantidade de bolo, multiplicado por quanto eu quero ganhar em cima de cada bolo. Quanto eu quero ganhar de lucro em cima de cada bolo, não esqueça disso. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o lucro total dele, tá bom? Aí eu tenho o lucro total dele. Então esse é o lucro total, 15 mil. Aqui as células, vamos ver se o conteúdo aqui está na regra. Formatação condicional, gerenciar regras. E observe que, olha, as regras que nós aplicamos para essa célula vieram para cá quando nós copiamos, tá bom? Quando eu copiei e colei com o botão direito. Tá? Aqui eu copiei ele. Na hora de colar, eu escolhi a opção colar, que já vieram, já puxou as regras de cores. Vamos ver se está funcionando adequadamente? Vamos lá. Se eu vender só um bolo, aqui ó, eu entrei no vermelhão, né? Entrei no vermelhão. Se eu vender uma estimativa de bolos, mais ou menos, assim, dentro de não está tão agradável, eu vendi 100. Ainda está ainda. Se eu vender 70 bolos, ainda está ainda agradável. Se eu vender 50 bolos, aí eu já entrei no laranja, né? Se eu vender só 20 bolos, estou bancando do meu bolso o negócio. Então, nessa planilha, a gente está vendo o quê? O básico. A gente está dando o primeiro passo para avaliar o negócio, tá bom? Primeiro passo para avaliar o negócio. Então, se eu vender 90 bolos, eu estou já no azul, tá bom? Não cheguei na meta, mas cheguei já estou no azul, tá ok? Então, a meta pode ser menor, pode ser 100 bolos. Estou chegando próximo da meta, tá ok? Tá claro até aqui? Então, isso aqui, gente, ó, eu já tenho uma visão inicial. Vamos fazer um gráfico disso aqui. Quando você vai inserir um gráfico, você vem na guia inserir e tem as opções de gráficos aqui. Mas o gráfico só vai aparecer de acordo com aquilo que você selecionar, tudo bem? Então, o que eu quero transformar em gráfico aqui? Se eu colocar todo o conteúdo e fizer uma planilha, ela fica meio confusa. Ela vai ficar um pouco confusa, porque ela tem que meta tal, ela não está fazendo as equivalências, as comparações das coisas. Ela está só selecionando tudo, está tudo aparecendo. Então eu não quero uma planilha confusa. Eu quero o seguinte: eu quero saber aqui, ó, se o meu custo total ele é maior ou menor que o meu lucro líquido. Então eu quero saber nessa planilha se o meu custo total ele vai ser menor, qual é a diferença desse custo total para o lucro líquido. Eu posso vir aqui em inserir. Eu posso vir e escolher a planilha de acordo com o meu interesse. Cada gráfico tem mais a ver com um tipo de informação. Então, não é que o mesmo gráfico sirva para tudo. É que cada gráfico tem mais a ver com um tipo de informação. Para esse momento, eu vou usar a coluna. Tá? Então, olha aqui, ó, coloquei coluna. E quando você aperta o gráfico, quando você coloca o gráfico, outra guia aparece lá em cima. Ó, cliquei no gráfico, a guia Designer aparece. Então eu posso vir aqui nessa opção e escolher como vai ficar meu gráfico. Olha que interessante, olha que bacana. Vou escolher isso aqui. Então vou escolher esse de fundo branco. Ela tem uma linha aqui, você está vendo?
essa linha aparecendo, se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em estrutura de tópicos e retirar essa linha, fica sem contorno, ela fica sem contorno. Eu venho aqui em exibir, venho em mostrar, tiro a linha da célula e olha só como começou a ficar interessante, ficou visualmente mais agradável. Eu posso deixar um título aqui para o gráfico, título eu posso colocar assim, avaliação dos resultados, ou então posso escrever se está valendo a pena, avaliação de negócio, para ver se o negócio está valendo a pena. Aí você escreve o que você achar interessante. Eu vou deixar sem o título aqui, tá? Vou deixar sem o título por enquanto, para o meu gráfico crescer. Então eu tenho aqui um custo total, que é esse aqui, tenho um lucro líquido. Então, de custo, eu estou tendo um lucro líquido, tá? Isso aqui é o lucro líquido, tá valendo a pena. Mas o meu custo, ainda acho que está alto, tá bom? Ainda acho que está alto. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, selecionei, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar só no quadrado do custo. Clico mais uma vez, a seleção dele ficou só no custo, não tenho seleção aqui, ó. Cliquei nos dois, tenho seleção nos dois. Clico só em custo, fiquei com a seleção só no custo. Posso vir com o botão direito no balde e colocar uma cor vermelha. Então eu tenho aqui o lucro líquido e o custo. Esse lucro é o líquido, ele está valendo a pena, ele não é o lucro total, tá bom? Ele está valendo a pena, o lucro líquido. Mas eu quero enxugar meu custo. Eu posso vir aqui na parte de custo fixo e eu posso diminuir energia elétrica, se eu conseguir, né? Se eu conseguir diminuir a energia elétrica, eu posso diminuir a água, começar a conversar com o pessoal, fazer contenção, gastar menos água. Funcionário eu vou ter que ter um mesmo, não vai dar para diminuir, o salário é fixo. Imposto vai ter que estar pagando aquilo mesmo. Eu posso diminuir em publicidade um pouco, diminuir a publicidade, diminuir outros gastos, então meu custo fixo mudou. Quando eu volto para negócio, olha lá, você viu que automaticamente ele subiu um pouquinho, né? E o custo total diminuiu. Então o lucro líquido ficou um pouquinho maior. Se eu vender mais bolo, olha só, meu lucro foi aí, catapultou e meu custo fixo está menor que o meu lucro. Então, de lucro líquido, estou dando R$16.000. De lucro líquido. Aí o negócio está valendo muito a pena, né? Você está vendo como é que a gente consegue avaliar o negócio. Então, quer dizer, eu bati uma meta aqui, eu aumentei minha meta para 200, bati minha meta em 200 bolos por mês, e aí consegui aumentar mais ainda. Aí o meu lucro líquido. Se eu vier aqui na parte de lucro, diminuir o lucro, vou diminuir para 100. Aí o meu custo do bolo, o custo final do bolo ficou 148. Estou vendendo abaixo do mercado. Estou vendendo muito abaixo do mercado, mas olha só, meu lucro líquido diminuiu aqui, né? Aí eu tenho que vender mais bolos. Tá dando para entender? Tenho que vender muito mais bolos. Vou vender 400 bolos por mês. Se eu consigo vender 400 bolos por mês, legal, mas o meu custo total ainda tá maior ainda, né? Se eu conseguir vender 400 bolos por mês, 600 bolos por mês, aí o meu custo, olha, estou vendendo 600 bolos por mês. Meu custo fixo com bolo ainda está altíssimo. Então eu não consegui diminuir. Então eu já sei o seguinte, que é melhor eu aumentar o meu lucro por bolo do que eu aumentar a quantidade de bolos vendidos. Então eu posso vender 150 bolos, só que o meu lucro em cima do bolo tem que ser pelo menos R$180, tá bom? Pelo menos R$180, tá vendo? Então você conseguiu entender através dessa planilha que é melhor nesse caso da fábrica de bolos, é melhor vender menos bolo, mas onde o teu lucro esteja, a tua margem de lucro esteja maior. Então você vai conseguir avaliar se para o teu negócio, que é o negócio de bolo, por exemplo, você consegue ter uma margem de lucro alta. Se a margem de lucro alta para esse negócio é possível, ótimo, o negócio está valendo a pena. Em Lava Jato, a margem de lucro pode não ser do mesmo jeito, pode não trabalhar dessa mesma forma, tá bom? Aí você pode ter, por exemplo, uma padaria, pode ser que a margem de lucro seja alta, não seja. Então, quando você tem um negócio que a margem de lucro do negócio é alta, a rentabilidade vai valer a pena, tá bom? Já está claro até aí? Conseguimos montar a primeira planilha. Vamos ver aqui em custo de bolo. Aqui nesse custo de bolo, eu posso fazer uma planilha diferente. Eu posso pegar os ingredientes do bolo, né? Só os ingredientes do bolo,
inserir e colocar um gráfico diferente. Eu vou colocar gráfico de pizza, porque o gráfico de pizza é um gráfico que pode me dar em percentual. Eu venho aqui, ó, e eu posso colocar percentual. Eu escolhi esse aqui, ou então esse aqui, bem interessante. Só que ele não tem percentual. Eu posso vir aqui em layout rápido e colocar, ó, o percentual deles aqui, ó. Vou passando o mouse em cima, tá? Escolhi esse aqui. Vou tirar o título para gerar mais espaço. Vou tirar essa bordinha daqui, botão direito, sem borda. Vou em exibir, mostrar, tiro a linha de grade e olha como ficou super interessante. Aí eu tenho aqui, ó, eu vou clicar em cima de um ícone dele, ó. Cliquei uma vez, ele seleciona todos. Clico mais uma vez, seleciona só o que eu quero. Puxar para cá. Vou puxar esse aqui para cá. Ó, tem o leite. Então eu já sei que eu estou gastando muito. Nesse bolo, sai a maior parte do custo sai em quê? Outras informações, né? Outros ingredientes. Vou colocar só 10 aqui em outros, tá? Então enfeite está gastando muito nesse bolo. Vou diminuir meus enfeites. Aqui eu tenho ovos. Aqui eu tenho trigos. Outras coisinhas que eu posso colocar no bolo. Aqui eu tenho enfeite, tá bom? Então eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho bem distribuído aqui o bolo. O que é que tá gastando mais do meu bolo? Enfeite. Eu posso puxar, vou botar aqui no Ctrl Z. Posso clicar, ó. Cliquei e selecionou todos. Clico mais uma vez, seleciona só um. Posso puxar ele para fora, ó, e deixar ele em destaque. Então aqui o enfeite é o que mais gasta no meu bolo. Olha que planilha interessante. Eu sei no meu bolo quanto gasta exatamente, ou melhor, o percentual de maior gasto que é enfeite, tá bom? Então por aqui você já tem uma noção. Você pode aplicar isso aí, essa mesma lógica para outros gráficos, para outras planilhas, para outros resultados, para outras procuras, tá bom? E no custo fixo aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou botar pizza aqui nesse, inserir pizza. Vou pegar aqui, ó, aqui eu tenho, olha só, várias modalidades dele. Vou usar esse aqui. Vou tirar o título, cliquei e tirei. Vou tirar essa parte de baixo, cliquei e tirei. E eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui layout da página e colocar essa opção aqui, ó. Vou repetir para você, tá? Peguei aqui um gráfico que eu achei interessante. Eu posso vir aqui layout rápido e fazer a modificação de acordo com os interesses que eu quero, tá bom? É bom que você vai dando uma fuçada, vai conhecendo melhor isso aqui. Vou tirar essa parte de baixo. Por que eu vou tirar essa parte de baixo? Porque eu já tenho os nomes aqui aparecendo de acordo com cada um. Então eu vou tirar a parte de baixo, vou tirar o título para gerar mais espaço. Eu venho aqui em exibir, mostrar, tirar a linha de grade, ó. Ficou só esse conteúdo aqui. Eu posso mudar o conteúdo do fundo? Posso. Tá vendo? Posso mudar o conteúdo do fundo, as cores, mas eu vou deixar nele padrão. Aí eu venho aqui, ó. Posso clicar sobre cada um deles, puxar o nome. Posso mudar a cor da letra. Aqui é a página inicial, mudando a cor da letra, tá vendo? Posso puxar ele para cá. Vou botar aqui automático. Eu posso fazer isso com qualquer um deles aqui. Vou mudar isso aqui para cá. Olha, mesma coisa. Vou colocar água para cá. Mesma coisa. Então, dos meus custos fixos, onde é que está o maior? Funcionário. Cliquei e selecionei todos. Cliquei mais uma vez, selecionei só funcionário. Puxei para fora. Meu custo maior é com funcionário. Tá bom? Então aqui eu já tenho mais um gráfico. Se eu voltar aqui em custo por bolo, Igor, não está interessante esse percentual. Eu não quero saber quanto eu gasto mais, qual é o percentual do bolo que eu gasto mais. Eu quero saber valores. Eu posso vir aqui no gráfico, eu venho aqui inserir, venho em gráfico, eu vou o quê? Gráfico recomendados, tá? Bem aqui, ó, gráfico recomendados. Aí você vai mudar o teu gráfico. Vou pegar esse gráfico bem aqui, ó. Pronto. Então eu já tenho o que aqui, ó? No que eu estou gastando mais. O que eu estou gastando mais. Pronto. Eu posso clicar aqui em gráfico, vem designer de gráfico, posso mudar isso aqui, ó. Posso escolher outro
que visualmente se torne mais agradável e facilite a leitura. Não esqueça disso. O objetivo do gráfico é complementar as informações da planilha. Eles devem ficar tão bons ao ponto de uma pessoa ler somente o gráfico e entender a sua planilha. Um gráfico, repito, deve ficar tão bom que uma pessoa, ao olhar para o gráfico, ele possa interpretar perfeitamente a planilha, tá bom? Então, digamos aqui, ó, vou colocar isso aqui. Posso mudar a cor? Posso mudar a cor. Posso mudar a cor de cada um? Basta clicar uma vez, clicar a segunda vez, e aí eu tenho a seleção de cada um. Então, digamos que, ó, eu tenho aqui quanto eu estou gastando. Vou tirar esse aqui de baixo, porque não está me servindo. Mas eu estou gastando aqui, ó. Vou tirar o título. O título é muito importante, tá, gente? Nesse caso aqui eu estou tirando o título. Nesse caso, mas o título é importante. Porque com o título você entende melhor o gráfico. Mas olha só. Trigo, ovos, manteiga, leite. O valor de cada um aqui aparecendo, né? Eu posso tirar isso aqui, porque já tem os nomes aqui aparecendo. Então eu sei quanto num bolo gasta, qual é o valor de cada coisa que aparece. Se eu modificar aqui, estou gastando mais trigos, R$6. Modifica lá automaticamente. Estou gastando mais ovos, R$4. Estou mudando automaticamente. Para eu saber exatamente quanto eu gasto em cada coisa, é tempo, é experiência, é avaliação, é banco de dados. À medida que eu for trabalhando, eu vou começar a fazer contas mais elaboradas e mais específicas para saber com exatidão o que eu estou gastando, o que eu estou investindo em cada coisa, tá bom? Então, olha só, já temos um gráfico aqui. Então, temos o negócio, temos a visão de negócio principal, custo total e lucro líquido. Temos a visão de custo por bolo, temos a visão de custo fixo, os custos fixos em planilha. Esse é um curso onde todas as planilhas são voltadas para o microempreendedor, para o negócio, para o seu negócio, seja ele pequeno, seja médio negócio. Você começar a avaliar. É lógico que, se você não conseguir utilizar esse conteúdo aqui para aplicar ao seu negócio, repita a aula, assista novamente e entenda a lógica. Você viu que nessa planilha a gente usou só o quê? Soma, subtração de fórmula. E o resto a gente usou alguns recursos mais modernos. Mas o principal, as fórmulas, super simples, é somar e subtrair e multiplicar. Nós usamos os cálculos básicos do Excel. O que é que ficou complexo? O raciocínio. O raciocínio ficou complexo. Então você tem que conseguir utilizar o raciocínio, por mais elaborado que seja, para o teu negócio. E se você tiver dificuldade, se você não conseguiu, deu certo. Se não deu certo, se você não está conseguindo aplicar isso aí para o teu negócio, você pagou por uma consultoria, você pagou pelo nosso curso. O privilégio é nosso de te dar todo o suporte que você precisa. Você chama a gente no suporte e a gente vai trabalhar a tua planilha voltada para o teu negócio. Você que é meu aluno, vai continuar comigo em uma outra aula desse mesmo assunto, do bolo ainda, mas uma aula mais complexa. E você que está aqui no YouTube comigo, a gente para por aqui. Mais um prazer conhecê-lo, obrigado pela sua companhia e um forte abraço. A gente se vê nas próximas aulas.